Eu acho que eu concordo inteiramente com o que a professora Catarina falou. Né? Independência para quem? Né? Nós estamos, de alguma forma, fazendo uma discussão um pouco isolada desse processo. A característica mais clara desse isolamento, Fabio, apareceu exatamente na foto desse palanque, na visão que nós temos desse palanque. Né? O palanque estava marcado exclusivamente por uma segmentação. Né? Aquilo que mais interessa quando você lembra sobre qualquer evento histórico é a participação social, é a participação das pessoas, né, de todos. Né? Você mencionou, né, a forte presença militar no palanque. Eu gostaria de duas palavras sobre isso. Né? Uma das coisas que mais marcou as Forças Armadas brasileiras nas 3 últimas décadas foi um esforço muito grande, muito bem elaborado, de se aproximar do Exército, Marinha, Aeronáutica, mas especialmente o Exército, se aproximar dos problemas brasileiros, se aproximar das questões do Brasil, se aproximar da população brasileira, não se isolar. Né? Nós não podemos negar o erro, né, que o presidente Bolsonaro cometeu hoje, né, ao dizer que a história pode se repetir, numa insinuação sobre o golpe militar de 64. Né? O que os militares brasileiros, 30 anos depois disso, aprenderam, né, é que não é só essa data que precisa ser lembrada. Nós não podemos lembrar só 64, nós temos que lembrar 1985 também. Como foi que os militares deixaram o poder? O presidente Bolsonaro parece que só lembrou a chegada, ele não lembrou a saída. Os militares brasileiros, todos, sem exceção, os comandos militares ao longo depois de 85, fizeram um esforço brutal para que, de algum modo, isso não acontecesse de novo. Se as pessoas não se lembram, nós precisamos lembrar que o último presidente militar, João Figueiredo, saiu pela porta dos fundos do palácio. Este é o ponto. Talvez, se a gente lembrar isso, nós vamos entender melhor por que todos os comandantes militares, depois desse episódio, fizeram um esforço enorme para que a política não entrasse nos quartéis, para recuperar a imagem das Forças Armadas como uma instituição próxima do povo brasileiro. Ora, o que este palanque hoje demonstrou foi uma profunda segmentação. É um erro histórico grave. É um erro histórico do qual, inclusive, eu duvido muito que, no silêncio das suas conversas dentro dos quartéis, os militares concordem. Nenhum militar sensato concorda com esse palanque isolado. Isso não tem cabimento. Isso não tem mais nada a ver com as necessidades, inclusive, das Forças Armadas brasileiras. É um erro grave e é um erro que, de alguma forma, mostra que o formato com o qual nós estamos comemorando os 200 anos é um formato bastante inconveniente. É um formato que, como disse a professora, precisa ser lembrado de que independência para quem? Talvez nós estejamos repetindo alguns erros históricos que não precisavam ser repetidos. Muito bem lembrado isso.